Tem muito católico com depressão tirando a própria vida e não é por falta de oração e nem de confissão. Padre Gabriel Vilaverde rasga o verbo sobre uma realidade que está preocupando cada vez mais famílias e faz uma declaração que certamente vai dar o que falar. Se muitos achavam que o Padre Gabriel Vilaverde iria escolher palavras mais leves para falar sobre determinados comportamentos, durante a pregação ele foi direto ao ponto e fez um alerta que pode incomodar muita gente. Mas o que será que o Padre Gabriel Vilaverde falou que deixou muitos fiéis atentos e fez muita gente refletir sobre aquilo que acontece dentro de tantas famílias? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após um alerta fortíssimo sobre uma realidade que pode começar de maneira aparentemente inocente, Padre Gabriel Vilaverde chamou a atenção para uma realidade que vai além da compreensão, mas que na verdade é mais comum do que muitos podem imaginar. Acompanhe comigo até o final e logo após vejam a reflexão muito importante que irei trazer sobre esse tema. O tema de hoje é um dos mais espinhosos para se tratar. Eu disse, oh meu Deus, tanto dia para o pregador faltou hoje, né? Trabalhar a doença da alma chamada luxúria. Que quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu achava que o pecado da luxúria era viver luxuosamente, né? Não, luxúria é o luxo. Mas a minha avó, como boa catequista que era, disse, não meu filho, luxúria é outra coisa. E tentou me explicar do jeitinho dela. Uma vez eu ouvi esse povo que anda por aí, né, falando bobagem na internet, e ele dizia assim, a igreja demoniza o sexo. A expressão foi justamente essa, a igreja demoniza o sexo. Vocês concordam com isso? Não podemos concordar porque é mentira. A igreja não pode demonizar uma coisa que Deus criou. A igreja não pode demonizar uma coisa que Deus abençoou. A igreja não pode demonizar uma coisa que Deus santificou. E eu vou provar isso com a Sagrada Escritura. Veja bem, a primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Quem tiver Bíblia em casa, depois confira. Eu acredito que todo bom católico já leu o livro do Gênesis. Se não leu, comece a ler. E você vai observar que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus cria o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, Ele não só cria, Ele cria e dá uma ordem. Que ordem é essa? Crescei e multiplicai-vos. Vamos repetir? Crescei e multiplicai-vos. Engraçado, né? Deus não deu. A primeira ordem de Deus não foi pegue o texto e reze. A primeira ordem de Deus não foi pegue uma Bíblia e leia. Até porque no início do mundo não existia nem Bíblia nem texto. Deus não diz, olha, vá para a igreja rezar. Até porque no início do mundo não existia igreja. A ordem de Deus foi uma só. Crescei e multiplicai-vos. Ou seja, traduzindo no popular, na nossa língua, coloquem filhos no mundo. Cresçam e botem filhos no mundo. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Como é que se coloca filho no mundo? Não precisa entrar em detalhes. Então, a igreja não pode demonizar algo que é criado por Deus. E eu digo mais. Quem pensa que o sexo é coisa do demônio, o demônio odeia o sexo. O demônio estremece de ódio no inferno quando um casal, o homem e a mulher, se unem num ato de amor. O demônio fica enfurecido. Por quê, padre? Porque daquela união conjugal vai brotar uma nova vida.
Então o demônio não gosta disso. Se não fosse, minha gente, a união conjugal do homem e da mulher, a gente não tinha São Roque. São Roque não desceu do céu pronto, não. São Roque nasceu como todo mundo nasceu. Se não fosse a união conjugal, não teríamos Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santa Dulce dos Pobres, São João Batista, todos os santos do mundo. Todos são frutos da união conjugal, de uma coisa criada por Deus, próprio da natureza humana. Uma coisa tão bonita que é própria da natureza humana. Aí alguém vai dizer assim: ô padre, e por que disseram a gente que é pecado? Porque explicaram errado. O pecado não é o que Deus criou, mas o demônio, por ódio de Deus e por odiar os seres humanos, que são imagem e semelhança de Deus, ele vai bagunçar o que Deus fez. A bagunça que o demônio fez, aí agora é pecado. Está dando para entender, pessoal? Tem um ditado antigo que diz assim: que Deus fez a priá, o diabo com inveja fez o rato. Deus fez a abelha para dar mel, o demônio com inveja fez o marimbondo, que só presta para ferroar. Deus fez a cana, o diabo foi e fez a cachaça, né? Isso é o povo que inventa. Mas usando esses ditados populares, nós podemos também dizer: Deus criou o sexo, o demônio bagunçou. Uma coisa pura, uma coisa bonita, uma coisa santa, que é utilizada por Deus para gerar vidas. O inimigo de Deus, por ódio a Deus e por ódio a cada um de nós, bagunçou tudo. E como nós nascemos feridos pelo pecado, nós trazemos também uma ferida na sexualidade. Vocês podem observar, a nossa sexualidade, seja lá quem for, não é mais pura e santa como Deus quis. Não é mais. Pelo contrário, todos nós somos feridos. Agora, meus irmãos, é necessário, atenção, jovens e adolescentes, e até mesmo as crianças que aqui estão prestando atenção. Se os pais de vocês não fizerem uma boa educação sobre o que é sexualidade, vocês vão padecer muito na vida. Ah, padre, eu vou falar disso com meu filho? Eu vou falar disso com minha filha? Se você não falar, quem vai falar são os colegas da rua, e vão falar de forma errada. Errada. Quem tem que falar sobre sexualidade com as crianças é o pai e a mãe. De modo particular, a mãe ensinar a filha e o pai ensinar o filho. Agora vejam o que é que vão ensinar. Porque é muito fácil dizer para a menina: olhe, não vai arranjar namorado. E ao mesmo tempo diz para o menino: aproveite, meu filho, enquanto é novo. Ou eu estou falando aqui alguma mentira? Aproveita, meu filho. Não é bem assim, não. A mesma educação que se dá a um, tem que se dar a outro. Se o pai e a mãe não fizer isso, isso não é obrigação da professora, isso não é obrigação do catequista, isso não é nem obrigação minha. Não era nem para eu estar falando isso aqui. Se eu estou falando, é porque falta na sociedade. O pai e a mãe explicar para a criança, enquanto a mente está fresca, o que é a sexualidade. Do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pensou. Mas não, ela vai aprender da pior forma possível. E aí o que é que vai acontecer? Uma bagunça. Uma bagunça. Eu trouxe aqui, deixa eu pegar no celular, eu fui anotando 15 pecados relacionados à sexualidade, porque o pecado, todo pecado é um desvio, ou seja, se Deus faz uma coisa boa e a gente desvirtua, então se torna pecado. Vamos lá. Primeira coisa, quando o menino e a menina estão ali naquela fase da adolescência, conhecendo o seu corpo, descobrindo o seu corpo, mas papai e mamãe não ensinam o que é, só fica dizendo: não faça isso não, que é ousadia, não bota a mão aí não, que é ousadia. Explica, criatura, explica direito, porque daqui a pouco vai aparecer a masturbação. Ô padre, e isso é errado? Tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos deixa em vício é um mal. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: um abismo atrai outro abismo. Vamos repetir? Um abismo atrai outro abismo. Ou seja, um pecado chama outro. O adolescente, a adolescente, que não sabe respeitar o seu corpo,
que não conhece o seu corpo e começa por isso aqui, daqui a pouco ele vai dar um passo além. Qual é esse passo além? O da pornografia. Aí já vem outra bagunça do demônio. Aí já vem outra forma de escravizar o ser humano. O ser humano fica dependente daquilo. Eu já atendi dezenas, eu vou dizer dezenas porque eu não sei se já passou dos 100. Já atendi dezenas de casais que estão com problemas na vida conjugal. Por causa do que, padre? Da pornografia. O homem e a mulher se acostumaram tanto com aquela realidade que eles não conseguem mais ter prazer na vida real. Eles só conseguem ter um estímulo se colocar uma porcaria de um filme na televisão. Se não tiver aquela imagem, se não tiver aquela podridão passando na TV, não conseguem mais ter prazer. Olha o que o demônio faz com a gente. Deus já fez o homem certinho, fez a mulher certinha, para quando um triscar no outro, acender a luz. Mas aí a pornografia vem e mata isso. E a gente acha que é normal. Não, tudo é normal. A televisão, né? A globeleza. Quando chega o tempo do carnaval, nas nossas casas, aquela mulher sambando, sem uma peça de roupa. E a gente acha aquilo tão normal. Tão normal. Aí o homem fica fixado naquele corpo escultural. Quando vê a mulher dentro de casa, a diferença. Não é aquilo que ele está vendo na televisão. Vocês acham graça, mas o negócio é sério, minha gente. O negócio é feio. A pornografia mata o amor. Mata o amor. Mas por que é que o jovem cai nisso? Muitas vezes porque papai e mamãe não ensinou o caminho certo. Ele aprendeu mexendo no celular. Ele aprendeu com o controle remoto na mão. Ele aprendeu com um colega ensinando o caminho errado. Vamos lá, um abismo atrai outro abismo. Da masturbação e da pornografia vem agora a fornicação. Ou seja, eu não estou satisfeito provocando prazer em mim mesmo. Eu preciso encontrar outra pessoa. E eu não preciso de casamento para isso. Eu não preciso assumir um compromisso com Deus para isso. Não. Eu quero é quem aparecer, sem nenhum compromisso, sem nenhuma seriedade, porque eu vou fazer daquela pessoa o que eu faço com um copo descartável. Bebi água, usei, amassei e joguei na lata do lixo. É assim. O pecado da fornicação. A igreja fica com essa história de que sexo antes do casamento é pecado. Isso é bobagem, todo mundo faz. Ah, é? Todo mundo vai para o inferno, tu vai também? É porque todo mundo está fazendo que tu vai atrás? A igreja diz que é pecado, para lá adiante você não sofrer. Para lá adiante você não ficar triste, quebrar a cara. E eu vou agora chamar um outro abismo. Depois da masturbação, da pornografia, da fornicação, aí digamos que ele e ela inventaram de se casar, vem o adultério. Porque aquele rapaz que já está acostumado a deitar com várias meninas, ele não vai mais se controlar com uma só. Aquela menina que já passou o rodo na cidade toda, quando ela se casar, ela pode até pensar: ah, mas com fulano era diferente. Ah, meu primeiro namorado não era assim, não. Ah, mas aquele terceiro era assim. Eu estou falando alguma bobagem? Não. Quando a igreja diz que o casal de namorados cristãos, atenção, a igreja fala para os cristãos: quem não é cristão, faça o que quiser com a sua vida. Cuidado, viu? Para não pensar que a igreja está falando para o mundo. A igreja não está falando para o mundo. A igreja está falando para os batizados que querem ir para o céu. Quando ela diz que o casal de namorados, jovenzinhos, ainda puros, devem se manter em castidade até o casamento, é para que um conheça apenas o corpo do outro. Para que quando chegarem na velhice, eles possam dizer: fui mulher de um homem só, fui marido de uma mulher só. Não houve frustração. Não houve sequer doença sexualmente transmissível. Porque
porque houve ali um casamento santo, um casamento respeitoso. Mas não, padre, é normal. Masturbação é normal, pornografia é normal, fornicação é normal, então adultério também é normal. Aguente. A traição também vai ser normal. Um abismo atrai outro abismo, vamos lá. Além de tudo isso que eu já falei, pode vir também o que, padre? O estupro e o abuso. Porque aquele e aquela que não tem uma sexualidade ordenada, abençoada, respeitosa, não respeita o próprio corpo, nem respeita o corpo de ninguém, o que é que impede de abusar de outra pessoa? O que é que impede de forçar o outro, forçar a pessoa a ter um ato carnal com ele ou com ela? Se a pessoa já está tão acostumada com aquilo, e eu digo mais, para além do abuso, pode vir também o quê? A pedofilia. Aqui a gente já entra num campo do crime. Do crime. Porque se o estupro é um crime, a pedofilia pior. Porque aí já é mexer com o inocente. Mexer com aquele que Deus diz no Evangelho: os meus anjos estão guardando os pequeninos. Ai daqueles que tocarem nos pequeninos. Seria melhor que não tivesse nascido. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar, vai dizer o Senhor. Claro, a criatura acha que o sexo é uma coisa à toa. Então o que é que impede de mexer com a sobrinha, com o sobrinho, ou até mesmo com filhos? Nós estamos vendo aí casos de pais abusando dos próprios filhos. Tudo isso é a bagunça de Satanás. Para quê? Repito, para zombar de Deus e da sua criação. Porque Deus fez tudo bonito. Deus fez tudo de forma pura. O inimigo vem para bagunçar. É como se ele olhasse para Deus e dissesse: está vendo aí a tua obra? Está vendo aí o que aconteceu? O Senhor inventou de criar o ser humano, inventou de criar o sexo para multiplicar a espécie. Olha aí agora o que é que deu. O demônio faz isso. Ele zomba do Senhor. Ele escarnece do Senhor. Ele quer rir na cara de Deus. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Vamos passar para outra coisa. Não para por aqui, não. Vem também, para além da pedofilia, o incesto. O que é o incesto, padre? O incesto, não sei como é que se pronuncia corretamente, é quando acontecem as relações com parentes. Com parentes. Quantas pessoas já me procuraram feridas, pessoas já idosas. Ô padre, eu carrego uma tristeza profunda na alma, porque quando eu era pequena, meu tio abusou de mim. Meu irmão mexeu comigo. Meu primo, minha prima mexeu comigo. E a pessoa carrega aquela ferida na alma que não consegue se perdoar. Confessa várias e várias vezes. Olha aí, quantos males a luxúria é capaz de provocar em alguém. Vamos para frente. Além do incesto, vem também o exibicionismo. Agora a pessoa não se contenta com a fornicação, com a prostituição. Agora ela só sente prazer exibindo o próprio corpo. É aí que vem aquela palavra do nude, né? Manda um nude aí. As crianças já estão fazendo essas coisas. E o pai, mas a mãe nem sabe. Porque dá um celular, dá um iPhone, dá um iPod, sei lá o que, como é que chama? iPad, sei lá. O que é que essa criança está fazendo com esse aparelho na mão? Ah, padre, está estudando. Eu sei o que é que está estudando. Uma vez, eu não me recordo se isso foi em Salvador, eu sei que foi numa cidade da Bahia. Uma menina tinha um namoradinho e ficava mandando fotos do próprio corpo para esse namorado. Um dia esse namoro acabou e o namorado jogou tudo na rua. Espalhou o conteúdo para os colegas. Viralizou. A menina foi, tomou remédio e se matou. Um abismo atrai outro abismo. Cuidado para você não normalizar aquilo que é coisa que o demônio faz para zombar de Deus. Quem foi que disse que o teu corpo é para ficar exposto como se fosse uma carne no frigorífico?
como se fosse quando eu passo ali na rua da feira, tem um bocado de armazém, um comércio, né? Que tem assim na frente uma espécie de um forno, tem uma porta de vidro e dentro fica um bocado de galeto rodando. E os cachorros ficam tudo na porta assim, doido para achar um pedacinho daquilo. Não é verdade? Assim é o que muito cristão faz quando fica exibindo o seu corpo para os outros. Exibindo o seu corpo. Ah, não, padre, mas essa roupa aqui é uma roupa de academia. Eu não sabia que a pessoa só emagrecia se a roupa fosse colada. Eu não sabia disso, não. Sinceramente, eu estou sabendo disso agora. Se tiver algum personal trainer aí na Assembleia, depois da novena, me procure e me explique. Ô padre, de fato, a pessoa só emagrece se usar uma roupa colada. Eu não sabia disso. Eu só sei de uma coisa. Quando eu passo na rua e vejo aquelas pessoas com aquelas roupas coladas, eu não penso em Nossa Senhora. Eu não penso no Sagrado Coração de Jesus. Tenhamos cuidado. Exibição do próprio corpo é também uma forma de pecar e de levar o outro ao pecado. Padre, está demorando demais, já estou acabando. Vem também uma outra, aqui agora já é perigosíssimo. De tudo que o padre falou, aqui já tem uma coisa também muito grave. A pessoa que tem a sexualidade desregrada, ela já não se contenta com masturbação, não se contenta com pornografia, não se contenta com a fornicação, não se contenta com nada disso. Acaba na zoofilia, que é a procura de sexo com os animais. E que muita gente também acha normal. Eu tenho porque tenho que descarregar toda essa energia que está acumulada no meu corpo. Com quem? Com galinha, com vaca, com égua, com não sei quem, com carneiro, com cabra, com bode, com não sei... Como é que as pessoas acham isso normal, gente? Isso não é normal. Quando isso acontece, Satanás zomba de Deus. Olha aí, olha a tua imagem e semelhança, o que é que está fazendo? Olha aí, Deus, a tua imagem e semelhança, olha o que eles fazem, o que são capazes de fazer. Gente, está vendo que o problema é mais sério do que a gente imagina? E quando a igreja fala essas coisas, não é porque a igreja é cafona, antiquada, retrógrada. Não, a igreja está nos aconselhando, digamos assim, nos orientando a vivermos como pessoas normais. A igreja só quer que sejamos pessoas normais, sem desequilíbrio. Tudo isso que eu estou falando aqui são desequilíbrios. Muitas coisas aqui é caso de psiquiatria, é caso de terapia, mas também de confissão e de penitência. Se a pessoa quiser se converter, vamos lá. Conversas obscenas. Aqui agora não chega a ser um ato, mas a pessoa está tão acostumada com esse mundo que até a conversa dela só é em cima dessas coisas. E ai de quem falar uma palavra que tenha rima. Porque se falar uma palavra que tenha rima, aquela pessoa já tem uma palavra para dizer de conteúdo obsceno. Está vendo como nós vamos adoecendo? E achando tudo isso muito natural? Eu não vejo São Roque, eu não imagino São Roque falando palavras obscenas. Não vejo. Eu não imagino São José falando palavras obscenas. Eu, na minha adolescência, quantas vezes falei? Porque na escola os colegas todos falavam. Na escola, todos os colegas falavam. Se um dissesse uma palavra que rimasse, ah, meu Deus do céu, os outros caíam todos em cima para fazer piadas. Então eu não podia ficar por baixo. Eu também tinha que dizer uma rima. Eu também tinha que me policiar para não dizer certas palavras. Palavras simples, palavras normais. Eu não estou aqui, né, falando nenhuma obscenidade não, mas só para vocês entenderem. Digamos que estamos construindo essa tenda. Aí um trabalhador diz para o outro: ô fulano, pega esse ferro aí. Pronto. É motivo de piada. É motivo de zombaria. Por quê? Porque a pessoa está tão encharcada de besteira, a sexualidade está tão bagunçada, tão carcomida, tão desorganizada, que até as palavras mais simples viram motivo de piada, de conteúdo obsceno. Olha, minha gente, poderia falar tantas coisas mais.
Eu disse a vocês, o tema mais espinhoso, o pregador não veio. Depois eu vou mandar um beliscão para os dois, né? Mas assim, Deus seja louvado. Talvez era o pastor mesmo que tinha que dizer isso para as ovelhas. Talvez Deus queria mesmo que da minha boca saísse essa catequese. Não porque eu sou santo, eu já falei para vocês. Lá no meu passado, eu também caí na desgraça de ver revistas pornográficas mostrada pelos colegas de escola. Eu também já tive a bobagem, a besteira de fazer conversas obscenas com os meus colegas. Mas São Padre Pio, ele vai dizer assim: quem não se salva pela inocência, só se salva pela penitência. Vamos repetir? Quem não se salva pela inocência, só se salva pela penitência. Então cabe a nós a penitência agora. Se confessar, purificar o nosso olhar, purificar a nossa mente, purificar aquilo que eu vejo no aparelho de um celular, purificar os programas de televisão que eu assisto, purificar as músicas que eu boto para tocar no meu rádio, ou na lista do Spotify, ou na barra de pesquisa do YouTube. Sair daqueles grupos de WhatsApp onde os colegas só postam bobagem. Romper com toda a amizade que não me leva para Deus, só me leva para confissão, para confissão, para confissão, para confissão. A amizade boa não me leva para a confissão, me leva para a fila da comunhão. Namoro bom não é aquele que te leva para a confissão. Namoro bom é aquele que te leva para a comunhão. Vamos aprender isso de uma vez por todas. E eu, para terminar, eu repito: pai e mãe, você que tem filho pequeno, educa. Mostra o caminho certo. Você vai agradecer depois. Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa realidade da desvirtuação do sexo, do modo geral, está afetando tantos casais que muita gente não tem noção da gravidade que isso pode gerar. E isso, infelizmente, é um tema pouquíssimo falado em grupos de casais e até mesmo em muitas pregações. E aqui o padre Gabriel Vilaverde foi cirúrgico nas suas palavras, e aqui eu vou um pouco além daquilo que ele disse. Quantos homens e mulheres hoje que são casados e que não tem uma vida sexual ativa? Você já percebeu que durante o namoro a tentação é a vontade de ter relação fora do casamento e depois que casa a tentação é de não ter relação? Quantas pessoas hoje não se sentem amadas dentro do próprio casamento por ter essa falta de conexão e infelizmente acabam tirando sua própria vida, não porque falta oração e nem mesmo confissão, mas sim porque para muitos o sentido do casamento se perde no meio do caminho. Não pelo prazer de fazer sexo, e sim porque ser uma só carne vai além da união carnal. É uma união espiritual que vai gerar outra vida. O diabo é astuto, meus irmãos. E como disse a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, que a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Agora me fale aqui nos comentários. Você acha que essa mensagem da irmã Lúcia tem tudo a ver com o que vem acontecendo nos dias atuais? Não esqueça, meus irmãos, de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!